Você já ouviu falar na expressão "a primeira impressão é a que fica"? O primeiro capítulo de uma história é exatamente isso, a primeira impressão que o leitor terá do seu texto. E se ele não gostar? Bom, aí vai ser difícil ele continuar a ler, viu? Por isso, vamos ver como escrever um primeiro capítulo incrível que vai prender o leitor do início ao fim do seu livro. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor. Esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube, eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor. Mas eu quero te ajudar ainda mais, e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Quando se começa a escrever um livro, o primeiro capítulo é o que dá mais medo, não é mesmo? Afinal, ele é o responsável por garantir que o leitor permaneça com o livro em mãos até o final. Mas justamente por esse medo, muitos escritores atrasam sua escrita, com receio de dar aquele pontapé inicial, com medo de escrever algo ruim e que vá decepcionar o leitor. Sabe aquele famoso EC? Bom, nesse momento, muitas vezes esse questionamento domina a nossa mente. E se meu público não gostar como comecei a história? E se eu fizer errado e perder o leitor? E se eu seguir o caminho X, mas o melhor for o Y? São muitas as dúvidas que rodeiam a mente de um escritor com receio da sua história. Por isso, para acabar com esses receios, é fundamental se preparar e se planejar para escrever um primeiro capítulo que seja coerente com o enredo da sua história, que apresente a personagem principal ou as personagens principais, se for mais de uma, e que, é claro, garanta que o leitor fique preso até o final da sua história. Antes de começar a falar sobre como escrever um bom primeiro capítulo e o que você não pode colocar nesse momento, preciso esclarecer uma dúvida que muitos escritores possuem. Qual a diferença de um prólogo de um primeiro capítulo? Para muitos, esse é o primeiro EC na hora de começar a escrever. Bom, prólogo nada mais é do que aquela premissa que deixa o leitor ansioso para começar a história de fato. Eles acrescentam a narrativa e a experiência do leitor, mas não é necessariamente o começo da sua história. Isso é fundamental você ter em mente. Muitas pessoas pulam os prólogos e vão direto para o primeiro capítulo ao ler um livro. Por isso, se você quiser trazer informações essenciais para a narrativa, para introduzir talvez um mistério, coloque ele no primeiro capítulo. Escreva o prólogo apenas se for extremamente importante e relevante para a sua obra, pois o seu foco é ser um acréscimo à narrativa e apenas isso, ok? Agora que você entendeu essa diferença, vamos falar sobre o que o primeiro capítulo precisa ter ou o que você deve evitar de fazer na hora de escrever. Para começar, não traga detalhes demais. O primeiro capítulo é o primeiro contato do leitor com a sua história. Você realmente acha que ele vai conseguir absorver tanta informação de uma só vez? Provavelmente não, né? Então, foque em apresentar o ambiente da história sem muitos detalhes, traga informações relevantes, mas não detalhes exagerados sobre tudo. Além de confundir o leitor que está apenas começando a entender o mundo que você criou, ele pode entediar e desistir logo nas primeiras páginas do livro. A próxima dica é um erro que muitos escritores cometem sem nem perceber. Não conte a história toda de uma vez. Pois é, isso mesmo. Muitos escritores acabam dando inúmeros spoilers com o objetivo de não deixar o leitor perdido no futuro. Mas calma, o leitor quer tirar suas próprias conclusões e ficar ansioso por descobrir a história conforme ela acontece. Se ele já souber e entender tudo, qual a graça de ler a história?
De verdade, não pense que explicar toda a história nas primeiras páginas fará o leitor se interessar. Pelo contrário, ele já saberá tudo e não vai querer continuar lendo. Se você sente dificuldade em passar as informações da sua história para o papel e por isso sente necessidade de explicar tudo nas primeiras páginas ao leitor, aqui no canal temos um vídeo que fala sobre a importância de mostrar e não contar. E isso pode te ajudar a desenvolver melhor a sua história conforme ela acontece. Para acessar, só clicar no card aqui no topo do vídeo. Dando continuidade às dicas, agora vamos falar sobre diálogos. Não exagere nele já no início da história. Isso pode fazer com que o leitor se perca de quem está falando e sobre o que estão falando. Essa dica é parecida com a de evitar muitos detalhes. Muitos nomes e acontecimentos no diálogo podem confundir o leitor. Mas isso não impede que usar diálogos no início da história também seja uma boa saída para ter um início impactante. O importante é você dosar. Inicie a história com um diálogo curto e marcante, mas não com um monólogo ou uma conversa monótona e banal. Assim, certamente seu leitor irá se interessar muito mais. Se você quiser melhorar na escrita dos seus diálogos, temos um vídeo falando exclusivamente sobre isso. O link está aqui no card em cima do vídeo. Seguindo, agora vamos falar das personagens sem sal, algo que você deve evitar a todo custo. Construir uma boa personagem é fundamental para o sucesso da sua história. Se a sua personagem não prender o leitor logo no começo, dificilmente ele continuará a leitura. Trabalhe para sua protagonista ser quem seu público deseja ser amigo. Empatia é a chave para bons personagens. Trabalhe bem sua tridimensionalidade para o leitor se relacionar. Crie os aspectos físicos, sociais e psicológicos dela. Inclusive, a Tellers tem um e-book gratuito sobre construção de personagens para te ajudar nesse trabalho. O link está aqui na descrição do vídeo. Indo para a próxima dica, não comece o livro com sua protagonista acordando de um sonho. Isso é muito clichê. Começar uma história assim pode ser um anticlímax total para o seu leitor. Inclusive, de preferência, nem comece com ela acordando, seja de um sonho ou não. Se quer mostrar ela no início do dia, coloque ela se arrumando para sair de manhã. Melhor até ela tomando café da manhã enquanto algo acontece do que acordando. Invista na ação que leve a história adiante. Com essas dicas, falamos sobre as coisas a evitar no início da história. Agora vamos falar das sugestões de como iniciá-la. Mas antes de falar o que você pode fazer nas primeiras páginas, aproveita e já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre escrita e melhorar cada vez mais a sua produção. Feito? Com a sua inscrição, então, vamos para a próxima dica do que é importante ter no primeiro capítulo. A primeira dica é dar foco à protagonista. Afinal, o leitor quer saber quem ela é, o que faz, o que pensa e como age. Lembrando que essa personagem vai acompanhar o leitor até o final. Então pense em criar alguém que o seu leitor iria amar e estar junto por um bom tempo. Construa personagens tridimensionais, como eu falei antes. Por falar em citar antes, a próxima dica tem relação com o que eu falei antes também. Lembra quando falei de não começar com a personagem acordando, pois era clichê e que o bom era uma ação? A dica é exatamente essa. Comece sua história com uma ação. Não precisa ser uma perseguição de carro, sequestro, nem nada desses extremos, mas sim com alguma atitude da protagonista que chame a atenção e desperte a ansiedade do leitor em saber como vai continuar aquela história. Mas lembrando, o primeiro capítulo da sua história faz parte dela. Isso significa que ele não pode ser diferente do restante da obra. Você vai trazer muita ação nesse primeiro momento? Então não deixe o resto das páginas parado demais. Seja congruente com seu objetivo. Se você mudar demais o ritmo da história, o seu leitor vai se sentir enganado pelo que ele leu lá no início. E claro, não podemos deixar de falar também das entrelinhas. Ou seja, fale sem falar. Deixe o leitor curioso para continuar a história e obter a resposta daquela frase misteriosa que você deixou ali no ar. Descreva trejeitos e entonações que modifiquem o sentido literal da frase para deixar no ar o real significado. Exatamente como fazemos na vida real, não é? Com esses detalhes, o leitor pode nem se ligar na hora que você falou, mas quando chegar ao final, vai pensar: ah, então era isso que ele quis dizer com aquilo que ele escreveu.
Nada como um bom mistério interpretativo para deixar o leitor curioso e querendo mais e mais. Agora, me conta aqui nos comentários, tem outras coisas que você acha que deve ter em um primeiro capítulo e outras que você acha que devem ser evitadas a todo custo? Quem sabe eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo só com dicas de vocês. Se quando você começa a escrever já surgem aqueles essês, pode me contar. Mal posso esperar para ver o que vocês vão falar para mim. Mas e aí, gostou dessas dicas para escrever seu primeiro capítulo da melhor maneira? Se você quiser ainda mais conteúdo sobre escrever seu livro, assista essa playlist aqui do canal. Certamente vai complementar o seu conhecimento e te ajudar a publicar um livro de sucesso. Para acessar, só clicar no card aqui em cima do vídeo. Mas também, você pode estar querendo se desenvolver ainda mais como escritor e ainda ter uma história publicada. Se for o caso, conheça o curso de escrita literária da Tellers. O acesso funciona como um streaming. É uma assinatura de R$ 35 por mês que você pode cancelar a qualquer momento. No curso, você terá acesso a 11 módulos de conteúdo, mais aulas ao vivo e pode participar de uma coletânea de contos gratuita. Acesse o link do curso aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o que você pode colocar no primeiro capítulo e o que você deve evitar de fazer nele, nos deixe um comentário também. Estamos sempre à disposição para você melhorar cada vez mais a sua produção. Uma ótima escrita de início de história e até o próximo vídeo. Até mais!